Fala aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje o assunto do vídeo é: será que dá para consertar a placa sem esquema elétrico? Esse é o assunto que a gente vai estar falando no vídeo hoje. Então peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Isso é importante aí para o nosso trabalho aqui no YouTube. Então vamos lá, já direto vamos começar no assunto. E muitas são as pessoas que me procuram para saber: olha, dá para consertar um determinado defeito aqui que eu estou sem esquema elétrico, por onde é que eu começo? Esse por onde que eu começo é muito assim: não preciso de esquema elétrico, quero só uma dica. Já percebi muito isso, tá? Olha, eu tô com um aparelho assim, por onde eu começo? Né? Então, a gente precisa entender uma coisa para não sair misturando as coisas. Uma coisa é você não ter o esquema elétrico do aparelho, outra coisa é você não se preocupar em estudar e entender um esquema elétrico para conseguir realizar reparos mais difíceis, complexos, que sem o esquema elétrico, infelizmente, você não vai conseguir. Então, dá para reparar a placa sem esquema elétrico? Dá. Mas para você resolver falhas sem o esquema elétrico, primeiro, ela tem que ser muito óbvia, ou você tem que ter experiência para saber fazer a leitura daquele problema sem ter o esquema elétrico, tá? Então, dos dois jeitos, os mais fáceis aí que você vai conseguir resolver são aquele que é muito óbvio. Tipo, você tem uma placa na bancada que não está ligando e você coloca na fonte de bancada e você percebe que em algum local ali está aquecendo bastante. Né? E você coloca um breu, um álcool isopropílico, um spray congelante e consegue identificar ali um componente que está aquecendo. Você tira esse componente e, se você tiver sorte, o curto ou a fuga vai sumir da placa. Por que eu digo se você tiver sorte? Porque nem todos os componentes que aquecem são os causadores do problema. Às vezes ele só está espelhando, tá, uma fuga ou um curto-circuito que está em outro componente. Por que o componente que está em curto não aquece e o que não está em curto aquece? Isso é um papo e um assunto para um próximo vídeo, tá certo? Não vou entrar em detalhes aqui porque senão a gente vai sair do tema do vídeo. Mas dá para reparar a placa sem esquema elétrico? Dá, tá? Mas como eu falei para vocês, vai depender muito do problema. Gemerson, falha de inicialização, falha de carregamento, falha de rede, falha de Wi-Fi, falha não sei de que, dá para resolver sem ter um esquema elétrico? Até dá, tá? Lembrando que uma coisa é você não ter o esquema elétrico daquele aparelho, outra coisa é você não querer ver o esquema elétrico, não querer parar para estudar o esquema elétrico. Aí você vai entrar num vício, tá? Onde tudo que você vai precisar para resolver um problema é dicas. Aí você pergunta: olha, eu tô com um aparelho assim, o que eu faço? Olha, eu tô com um aparelho assim, por onde eu começo? Olha, eu tô assim. Você nunca vai querer parar para estudar e resolver o problema como deve ser resolvido, tá certo? Então, como é que a gente pode resolver um problema sem esquema elétrico? Como eu falei para vocês, a gente tem que ter uma leitura, e a leitura vem com a experiência de reparar vários aparelhos com o esquema elétrico, tá? Então, não esqueçam disso. Então, vamos lá. Eu estou aqui na bancada, tenho vários anos aqui trabalhando, resolvendo problemas, tá? E aí a gente coloca o aparelho na fonte, coloca no USB Charger e a gente vê aquele consumo, né? E o histórico do aparelho, o cliente diz: ó, esse aparelho aconteceu isso. Ou seja, você consegue fazer uma leitura e imaginar, tá? Não significa que você vai ter a certeza, não significa que você vai conseguir resolver 100% dos casos, mas você pode tentar um reparo, tá certo? Mesmo sem o esquema elétrico. E a probabilidade de você acertar é de 50%. Você pode acertar, como também você não conseguir acertar, porque o problema exige o esquema elétrico do aparelho. Vamos lá. Quando é que eu consigo resolver sem esquema elétrico? Vamos lá. Eu tenho um aparelho que não está carregando. Quem é o microcontrolador responsável pela parte de carga? IFPMIC. Então, se eu olhar, fazer uma análise básica, né, que não preciso ter esquema elétrico para analisar, por exemplo, as linhas USB. Então, eu analiso essas linhas USB, verifico que não tem nenhum problema ali, então eu posso ir diretamente no IFPMIC do aparelho tentando uma substituição para ver se o problema resolve. Algumas vezes resolve, tá? Outras vezes pode não resolver, por quê? Porque o problema não é por USB, não é por IFPMIC, vai ser em algum outro fator relacionado ao setor de carga, tá? Que tem ligação diretamente com o IFPMIC, aí pode ser quem? Né? Pode ser alguns componentes ao redor, certo? E aí você tem que ter uma base de como é que funciona o setor de carregamento para você entender o que seria necessário analisar,
tá? E aí, pelo conhecimento que você já tem em outros aparelhos, em outras arquiteturas, você pode tentar aplicar ali naquele aparelho que você está trabalhando, tá? Inclusive, vamos ter CPU, vamos ter outros componentes também associados no setor de carga, tá? Então, dá para você ter uma leitura do problema ali. É um aparelho que parou carregando, é um aparelho que caiu no chão, parou de carregar, enfim. Tem muitas coisas que vai te ajudar a fazer essa interpretação, fazer essa leitura do problema que você está na bancada, tá certo? Aí vamos lá, você tem um aparelho que não está funcionando rede. Pô, a gente sabe que muitos aparelhos que não está funcionando rede, a maioria dos problemas pode estar associado ao WTR, né, ao Transceiver, que é o CI que praticamente, né, entre aspas, aí, faz um monitoramento ali de entrada e saída de sinais do aparelho. Então esse componente dá muito problema. Aí o camarada vai lá e vamos tentar isso aqui, pá. Não resolveu? Substituindo, tem outros componentes, tá, associados ali no bloco de RF, que a gente pode fazer uma tentativa, mas se a gente tentar nesses outros componentes e não conseguir resolver o problema, aí a gente necessitaria de um esquema elétrico ou eu precisaria de uma visão, tá, bem detalhada de como funciona o setor de rede para que eu tente outras coisas, certo? A mesma coisa funciona e acontece em outros setores, tá? Vai ter os microcontroladores ali que são responsáveis por setores específicos, como também vamos ter problemas de inicialização. E problemas de inicialização, muita gente, fugiu a palavra, vai associar a CPU ou a PMIC, mas nem sempre é. Tá? Então você tem que saber fazer a leitura do que pode ser, né? Através do consumo da fonte, você pode olhar assim e dizer, pô, isso aqui pode ser tal coisa, e você vai tentar eliminar aquela hipótese que você mesmo levantou por experiência de resolver problemas em outros aparelhos. Então, é possível resolver problemas sem esquema elétrico? Sim, mas você precisa ter experiência e saber fazer bem uma leitura, né, do problema para poder saber o que você tem que fazer. Ou, como eu já expliquei, teria que ser um problema muito óbvio, tipo, o aparelho caiu no chão, não está funcionando, você abre o aparelho, olha lá, está o PMIC lá trincado no meio. Aí você já sabe que o problema vai ser o PMIC, está trincado, tem um componente aquecendo. Tudo bem, tá? Mas o que eu recomendo vocês fazerem é sempre estudarem, sempre manter ali os seus conhecimentos em dia, porque você não vai sofrer para resolver problemas, tá certo? Ah, eu não tenho esquema elétrico, mas você já resolveu bastante aparelho sem esquema. Então você já tem uma base do funcionamento de um setor. Pô, naquele aparelho ali, eu peguei tal componente com um defeito, tinha um tal componente ali. Enfim, você vai entender como é que funciona. Então, na prática, eu recomendo você estudar circuitos eletrônicos aplicados ao smartphone, estudar a parte de esquema elétrico, estudar toda essa parte que envolve eletrônica aplicada ao smartphone. E vamos ter um treinamento do dia 2 ao dia 11 de março, tá? Treinamento ao vivo, online. São 10 dias de treinamento, onde a gente vai estar passando tudo sobre a eletrônica aplicada a smartphones. Se você tem dificuldade em leitura, interpretação de esquema elétrico, tem dificuldade em utilizar multímetro, utilizar osciloscópio, utilizar, digamos assim, técnicas para analisar e saber medir até chegar ao componente defeituoso, se você tem dificuldade em falhas de inicialização, falha de RF, enfim, vamos falar sobre os principais setores que causam problemas ali nas placas de smartphone e você não pode ficar de fora desse treinamento, tá certo? O treinamento é bem baratinho, tá custando R$ 297. Me chama no WhatsApp para reservar a sua vaga, tá? São 3 horas por dia de treinamento, vai ser noturno, vai começar das 7 até as 22 horas, tá certo? Então não perca essa oportunidade, né? A gente não faz treinamento ao vivo e online todos os meses. Então aproveita essa oportunidade para você conseguir tirar suas dúvidas ali na hora, tá bom? Então não perca essa oportunidade clicando aqui no link que eu vou estar deixando no meu WhatsApp, ou aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá bom, pessoal? Então é isso. Dá para resolver? Dá, mas ou tem que ser muito óbvio ou você tem que ter uma experiência para conseguir fazer uma boa leitura. Tá bom? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.